comigo em Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 em diante. Desde já peço para vocês estarem orando pela pastora Glória, também pela pastora Lucinéia. Ambas estão enfermas e precisam da nossa oração. E alguns outros irmãos, se você souber que precisa da sua oração, ore por eles. Nós precisamos orar uns pelos outros sempre, sempre. Amém, queridos? Todos acharam? Filipenses capítulo 2, quem não achou está no telão, né, Iago? Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante, diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Amém? É muito bom estarmos aqui. É muito bom entendermos algumas coisas e a cada dia nós somos desafiados a viver uma vida de uma prática simples. Eu sempre falo que a vida cristã é uma vida simples, mas de uma prática. O que os homens estão tentando fazer nos dias de hoje é um negócio meio espetáculo. Então nós precisamos de cultos cada vez mais espetáculos, nós precisamos de reuniões cada vez mais estrondosas, nós precisamos de luzes, nós precisamos de parede, nós precisamos de tantas outras coisas, e nós nos apartamos de uma coisa que é fundamental, chamada simplicidade. Em todo o tempo Jesus viveu uma vida simples e mostrou como nós deveremos ter uma vida cristã simples. Muito dessa vida cristã simples que você vive, vai viver no anonimato. O que não é anonimato? Longe dos holofotes. Todas as vezes que Deus quis trabalhar na vida de alguém, e me fizeram uma pergunta sobre esse menino de 15, 16 anos que está aí na internet, não sei se ainda está ou não está, que ele gosta de estar afrontando as pessoas e falando, me perguntaram sobre ele, o que eu achava sobre ele. Eu digo, isso não pode ser um produto de Deus. E por quê? Não pode ser. Porque todas as vezes que Deus quis trabalhar com alguém, Ele nunca colocou no holofote, Ele sempre colocou no deserto. Todas as vezes que Deus quis moldar alguém, Ele escondeu essa pessoa antes, para depois jogá-lo no holofote. Esse é o processo que Jesus faz, isso é o processo que Deus faz com cada um de nós. Por quê? Porque muitas vezes quando Ele quiser trazer luz sobre você, Ele vai te esconder primeiro. Antes de Davi chegar no trono, ele precisou estar numa caverna. Entenda que o processo de Deus, eles são diferentes dos processos que hoje se vive um espetáculo. Hoje as pessoas estão atrás de like, de mídia, de quantas curtidas você vai ter. E Jesus sempre... O nosso Senhor viveu no anonimato. Você tem a história dele no nascimento. E depois do nascimento, você vai ver ele quando? Com 12 anos. Do nascimento até os 12 anos, o que Jesus fez? Você sabe? Quem sabe? Ele aparece 12 anos, lê a Torá, porque para os judeus, o menino ele vira homem com 12 anos. Então, com 12 anos, ele pode ler a Torá. Ele pode ler a primeira vez, ele vai ter a oportunidade de ler a primeira vez as Escrituras. E quando ele vai ler as Escrituras, para os judeus, o menino já virou homem. E depois que ele lê as Escrituras, ele some de novo. E ele vai aparecer aos 30 anos para começar o seu ministério. Se ele, que era ele, viveu no anonimato, por que você quer viver no estrelato? Nós precisamos aprender uma coisa. Você nunca estará
no estrelato se não aprendeu a viver no anonimato com ele. Não existe essa possibilidade. Ele jamais vai colocar luz sobre você se um dia ele não te esconder. Mas na nossa cabeça, no tempo de hoje, esses shows pirotécnicos que eu vejo, essas coisas loucas que eu vejo, só me diz uma coisa: nós não estamos andando com ele. E eu não tenho sombra de dúvida quanto a isso. Porque parece que cada reunião parece que é uma droga que as pessoas precisam absorver para uma adrenalina e saírem da sua normalidade e entrar num estado de utopia que tira elas do chão e elas ficam frenéticas sem saber o que está acontecendo. Mas na segunda-feira, o efeito da droga passa e o que elas precisam? Elas precisam de um culto no meio da semana para trazer essa adrenalina de volta. E aí chega na quarta-feira, tem adrenalina, na quinta, e aí elas absorvem aquela droga de novo. Aí precisa do quê? De outro no domingo. E essa loucura vai fazer o quê? Aí, ó. É tu mesmo. Deixa eu ver se eu... Vamos, fique à vontade. Pronto. Então essa adrenalina vai fazendo com que as pessoas fiquem, diga assim, viciadas. E aí, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Talvez vocês não entenderam, né? Existe a diferença de um líder e um sacerdote. Moisés era o sacerdote. Arão era um líder. E quando o povo fica no deserto e Moisés sobe para receber as tábuas do mandamento, quem fica com o povo é o Arão, não é o Moisés. Moisés está diante de Deus. Moisés está com Deus no monte. Aqui embaixo está um líder com o povo. Sim? Moisés não desce, Moisés não volta. O que acontece? O povo não tem direção, preste atenção, porque quem tem direção é o sacerdote, não é o líder. Escute isso aqui. Quem tem direção é o sacerdote, não é o líder. O Moisés não desce. Só que o povo está apertando quem? O Arão, que é líder. Está apertando. Por quê? Nós vamos morrer aqui, nós saímos de lá para ficar aqui, resolve o problema, nós temos um problema, nós temos uma dificuldade. E o que o Arão faz? Tem uma ideia genial. Ele diz, bom, já sei o que nós vamos fazer. Traga um ouro que vocês ganharam. Se é ganhado, presta atenção, que isso é mais sério do que a gente pensa. Por que eles ganharam? Porque Deus tocou no coração dos egípcios para que eles pudessem doar o ouro. E quando Israel sai do Egito, deixa o Egito pobre. Porque esse ouro tinha uma finalidade. Outro dia a gente fala sobre isso. E aí eles trazem o ouro para Arão. E o que o Arão faz? Ele faz um bezerro. Ele faz um Deus para o povo. De onde o Arão tirou o bezerro? De onde o Arão vai tirar o bezerro? Ele poderia ter feito um urubu, ele poderia ter feito uma vaca, ele poderia ter feito um bode, ele poderia ter feito qualquer coisa. Mas ele faz um bezerro. Porque o bezerro ele tira do coração dele para dar ao povo. Escute isso aqui. Líderes pressionados, que não são sacerdotes, tirarão do coração deles para dar coisas para satisfazer o povo. Por isso que nós não precisamos mais de líderes nessa terra. Nós precisamos de sacerdotes. Que na realidade, para ser um sacerdote, você precisa aprender a ser um pai. Só pais são sacerdotes, sabe por quê? Sabe por quê? Porque só pais conseguem olhar um homem, um filho, e desejar que ele vá além do que ele foi. Todo pai deseja que o filho vá além de onde ele foi. E Jesus era sacerdote, Jesus não era líder. Sabe por quê? Porque ele falou assim, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer o quê? Coisas maiores do que eu faço. Líder nenhum aceita que você faça coisa maior que ele faz. Agora, um sacerdote, um pai, deseja que o filho vá além. Se ele andou, ele quer que o filho dele corra. Se ele correu, ele quer que o filho dele voe. Se ele não alcançou algum lugar, ele deseja que o filho dele alcance. Porque esse é o desejo de um pai, de um sacerdote. Então nós precisamos hoje não de líderes,
O mundo está cheio de líderes, gente. Está tirando coisas do seu coração para dar ao povo. Nós somos sacerdotes que estão diante de Deus e tiram coisas de Deus para entregar ao povo. O que o sacerdote faz? Ele tira do coração de Deus e entrega ao povo. Não é o que ele quer, mas é o que Deus quer. Então você precisa aprender a ser um sacerdote nessa terra. Porque Deus busca uma nação de... Deus busca uma nação de... Não de líderes. Amém, queridos? Dando essa introdução para vocês, né? Nós queremos pensar um pouquinho a respeito disso aqui, que nós lemos agora com você. Paulo falando aos filipenses, Paulo ele começa a orientar os irmãos e dar graças a Deus por uma coisa muito boa que acontecia aqui na igreja de Filipe, que é justamente a obediência deles, não só na presença, mas também na ausência. Paulo fica sabendo, Paulo é notificado de alguma forma que esses homens da igreja, eles obedeciam tanto na presença quanto na ausência. E aí Paulo vai discorrer algumas coisas importantes aqui para nós. E eu quero que você pense, e quando você tiver dificuldade em entender algum texto da Bíblia, uma das coisas que você precisa fazer é ler o texto de trás para frente, dos últimos versículos para os primeiros, para que você possa entender alguma coisa com relação ao texto. Eu faço muito isso às vezes, né, que eu posso para entender um texto. Então, Paulo está falando no versículo 12 a respeito da obediência deles, depois ele vai falar sobre a questão do operar de Deus, tanto no querer quanto no efetuar, fazer todas as coisas sem murmuração e contenda no 14, no 15 eles vão para que eles sejam irrepreensíveis, no meio de oração corrompida, no 16 retendo a palavra da verdade, sim, mas se você ler de baixo do 16 para o 12, você vai entender que para que você se torne no 15 essa luz resplandecendo no mundo, você precisa aprender a reter o quê? A palavra da vida. Sem reter a palavra da vida, você não resplandece como luz. E se você não resplandece como luz, você não faz as coisas sem murmuração e contenda. Se você não faz as coisas sem murmuração e sem contenda, você não entende o que é temor e o que é tremor. E se você não faz nada disso, você não obedece nem na presença nem na ausência. É simples assim. De trás para frente fica mais claro, pelo menos para mim. Não sei se para vocês ficar. Deu para entender? Qual que é o segredo, então, para nós de trás para frente? Eu preciso aprender o quê? A reter a palavra da vida. Retendo a palavra da vida, eu vou conseguir resplandecer como luz no meio de uma geração corrompida. Resplandecendo como luz no meio da geração corrompida, eu faço todas as coisas sem murmuração nem contenda. E fazendo todas as coisas sem murmuração nem contenda, por que eu faço tudo isso? Porque eu entendi sobre a diferença entre tremor e temor. E agora, então, eu consigo obedecer tanto na presença quanto na ausência. Simples assim. Podemos encerrar, fechar, todo mundo para casa. O que as pessoas querem? As pessoas querem uma super palavra. As pessoas acham que vão entrar desviadas, incrédulas neste lugar, não vivendo uma vida cristã, e quando receberem uma palavra se tornarão cristãs. Aqui não é um lugar de mágica, queridos. Aqui não é um lugar que nós fabricamos mágicas, e nem somos fabricantes de mensagem. Nós somos filhos que ouvimos Deus e compartilhamos isso com vocês. O que eles fizeram aqui foram compartilhar uma verdade que eles carregavam conosco. E o que eu estou fazendo aqui? Compartilhando com vocês essa mesma verdade. E o que isso muda na minha vida? Para você pode não mudar absolutamente nada, mas pode mudar tudo. Porque o processo de transformação ele não se dá da noite para o dia. A metanoia não acontece da noite para o dia, é uma transformação de mente todos os dias. E nós somos desafiados a viver de uma forma simples com Deus, para que a gente possa experimentar coisas na simplicidade. Quando você se aparta das coisas simples, você vai buscar coisas grandes, né? E tem uma história, na verdade, isso é uma história, né, que foi contada, mas eu acho que ilustra bem muito o nosso dia a dia, ou o dia a dia do homem do tempo presente. E Deus estava ali numa conversa com os anjos, e fez uma pergunta para eles, e disse assim: aonde eu posso me esconder em que o homem não consiga me encontrar? E alguns anjos sugeriram algumas coisas. Um diz: olha, se o senhor fizer o seu lugar, o seu esconderijo
no mais profundo do mar, o homem não chegará lá. E Deus diz, mas um dia eles farão navios, e esses navios serão poderosos, e eles vão chegar ao mais profundo do mar, então com certeza eles vão me encontrar. E aí o outro diz, mas se o Senhor fizer o seu lugar, talvez entre as estrelas, num lugar nos céus, eles talvez não cheguem lá. E aí Deus disse, bom, um dia eles farão naves, foguetes, eles farão coisas, e eles vão conseguir chegar lá também. E aí fez aquele silêncio, então ninguém tinha uma resposta para dar, e alguém então disse assim, só tem um lugar onde você pode se esconder, que eles não vão te achar, terão dificuldade de se achar. Ele diz, qual é o lugar? Se esconda dentro deles. Eles estarão tão preocupados em procurar o Senhor fora, que não repararão que o Senhor estará dentro deles. Então eles vão buscar o Senhor em tantas outras coisas que não vão te achar. Estando dentro deles, o Senhor vai estar escondido. E por incrível que pareça, foi isso que ele fez. Ele se escondeu dentro de nós. E o caminho mais curto para você chegar no céu não tem a ver com ir para cima ou ir para baixo. Tem a ver com ir em direção ao seu irmão. E aí talvez seja o caminho mais duro. Por quê? Porque você vai esbarrar em uma coisa que você já viu, que se chama o cisco no olho dele. Você não consegue ver a trave no seu, mas o cisco no olho dele você enxerga. Nós somos bons nesse negócio. A religião faz isso com a gente. Mas ele está aí dentro. Dá uma olhadinha para o seu irmão que está do seu lado aí. Aonde ele está? Se às vezes você orou tanto assim, falou, Deus, eu queria o Senhor tão pertinho. Onde ele está aí? Pertinho de você. Mas para chegar nele, você tem que passar por essa pessoa que está do seu lado. Coisa dura essa, não é? O Thiago riu, porque ele viu que é o desafio. Então, quando você aparta o seu coração das coisas simples, você se perde. Porque um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, cara, minha vida nada acontece. Eu falei, lógico que nada acontece, você não tem uma vida. O que você vive é uma vida religiosa. O dia que você viver uma vida simples com Deus, as coisas vão acontecer. E eu não falo de coisas, mirabolantes. Não, irmãos, não. Eu digo de você viver uma vida de simplicidade com Deus. Em que você aprende a ser grato por tudo aquilo que Ele está te dando. E a vida cristã é isso. Não tem a ver com o holofote, tem a ver com a vida que você vive com Ele. A grande besteira que nós vivemos hoje é que quando alguém começa a namorar, já coloca o quê? No Face. Coloca onde? Escancara para todo mundo ver. Isso é ridículo. Eu acho extremamente ridículo, sabe por quê? Porque quando eu assumo um compromisso com a pessoa, quem tem que saber que eu estou num compromisso com ela, é ela e eu. A sociedade verá quando me ver com ela. Os meus amigos saberão quando eu chegar com ela. Eles entenderão. Hoje é um tal de fica e sai, entra, acaba, começa, termina, tudo fez. Quando você pensa que ele está namorando, já acabou. Quando você pensa que ele não, já começou, aí você fala, que loucura é essa? Por quê? Porque as pessoas querem mostrar alguma coisa para as outras que elas não têm. E viver no anonimato é difícil para quem gosta de estrelato. Como eu não tenho problema com isso, para quem ficou 7 anos nas casas, né? Nós ficamos 7 anos nas casas, para quem não conhece a nossa história, 7 anos nas casas, não temos problema com isso. Não estamos tentando dar resposta a ninguém, muito pelo contrário. Estamos aprendendo a viver uma vida na simplicidade e escondidos. Se Deus quiser trazer luz sobre isso que estamos fazendo aqui, ótimo. Se Ele não quiser, nós vamos continuar no anonimato, sem problema nenhum. Amém, queridos? Então vamos lá. Senão eu não consigo falar com vocês nessa noite sobre isso aqui. O texto diz que nós temos que aprender a guardar o quê? A palavra? Estão com medo de falar por quê? A palavra da vida. Que palavra da vida é essa? O que a igreja precisava aprender a guardar? A palavra da vida.
A palavra que faz você viver, a que alimenta você todos os dias, aquela que faz você realmente viver. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão decorando versículos. O que é decorar versículo? É a letra que vai matar você. As pessoas pensam, não, eu vou entrar num curso teológico. Eu preciso de um curso teológico para dar um up na minha vida espiritual. Ei, deixa eu te dar um conselho para você. Não tenho nada contra curso teológico, tá bom? Faz o que quiser, fique à vontade. Mas Deus, lógico, estudo. Estudo de quem? Estudo de Deus. Ótimo, tranquilo? Então teologia significa estudo de Deus. Quem estudou Deus para te ensinar alguma coisa? Deus é um ser que pode ser estudado? Deus é um ser que pode só ser revelado. Ou ele se revela para você, ou não adianta estudar sobre ele. Você vai se tornar um PhD em Deus, vai saber as coisas de Deus, mas nunca terá experiências com Deus. Porque você pode se tornar... Tem gente que estuda biografia, não é? Não sei nem como dá o nome dessa matéria, mas tem gente que estuda biografia e fica especialista em biografia. Então o cara manja tudo de alguém, da vida de alguém. Sabe onde estudou, o que come, os shows que faz, por onde anda, quantos filhos tem, não sabe? Mas se você perguntar quantas vezes você sentou para jantar com ele? Quantas vezes você foi na casa dele? Quantas vezes você teve momentos a sós com ele? Nenhum. E tudo isso que você fala sobre ele tem a ver com o quê? Com o que eu li a respeito dele, não com o que eu vivi com ele. Nós precisamos ter coisas para falar daquilo que nós vivemos com ele, e não do que lemos a respeito dele. Quando a Bíblia diz que eu tenho que guardar a palavra da vida, significa que eu preciso aprender a guardar aquilo que eu ouvi dele. E aí que mora a diferença. A fé vem pelo quê? A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Não é ouvir hino? É ouvir hino? A fé vem pelo ouvir hino. Por ouvir mensagem. E como é que a fé vai vir? Quando na mensagem você ouve a voz dele. Quando no hino você ouve a voz dele. O que ele está falando para você naquele momento? Quando você começa a reter aquilo que ele fala com você, é para a vida. É para a vida. Isso vai mudar você. Então você escuta uma mensagem e busca ouvir a voz de Deus. Você ouve um hino, você busca ouvir a voz de Deus. Você ouve uma música secular e você busca música secular, a gente escuta a voz de Deus. Isso é um pecado, falar um negócio desse. Está sendo gravado, né? Misericórdia. Como é que a gente pode falar um negócio desse? Você sabia que só existem duas músicas na Terra, né? Dois tipos de música na Terra, né? Sabia, né? A que presta e a que não presta. Só tem esses dois tipos. Não é porque a evangélica presta. Não é porque a gente é do mundo. Porque como se a gente fosse de Marte, né? É do mundo, a gente é de Marte, então não tem muita conexão. Não. Tem a música que presta e a que não presta. Se é uma música secular e se presta, ótimo. Não tem nenhum problema você ouvir. Se é evangélica e não presta, tem problema você ouvir, porque não presta. Aprenda isso na sua vida. Tem gente que, eu só vou escutar essa música evangélica porque ela é de Deus. As notas que eles tocam aqui, o ré é do céu, o dó é do céu, é isso? Entendeu? Mas nós precisamos aprender, como o Yuri aprendeu com a árvore. Quando você quer aprender, você escuta a voz de Deus em todas as situações que você está. Porque se tem uma coisa que mexe com os filhos, é a voz do pai. Isso para mim é fantástico. A mãe fica no ouvido do moleque o tempo inteiro falando a mesma coisa para ele. Ele não escuta. Não escuta de jeito nenhum. Mas quando ela fala assim, eu vou falar para o teu pai, parece que alguma coisa liga dentro do moleque. Ele fala, peraí, vai falar com quem? O meu pai.
Daqui a pouco teu pai está aí. Escute aqui, filhos são ouvidos pela voz do Pai. É por isso que Jesus vai deixar claro que Ele é o bom pastor e que as ovelhas conhecem Ele pelo quê? Pela voz. Não é pelo barulho, é pela voz. Quando o seu pai fala, você escuta. Porque há um dispositivo dentro de todo filho chamado pai. Falou? É o pai que está falando. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do pai em tudo aquilo que fazemos, seja no seu trabalho. Por quê? Porque somos filhos, não somos filhos aqui. Ah, eu sou filho aqui na igreja. Aqui eu não sei se eu sou filho, se eu sou crente mais, mas aqui para muita gente o pessoal é crente aqui dentro, né? Não. Teu filho é teu filho. Só é teu filho quando está dentro da sua casa? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Ele é filho aonde, seu? Por que a gente só quer ser filho de Deus aqui dentro? Mano, ri mesmo, mano. Ri que o negócio, o barato é doido. Né? Por que a gente só quer ser filho de Deus aqui dentro? Passou da porta para fora, ou a gente esquece que é filho, ou a gente manifesta de quem a gente é filho, na realidade, né? Da porta para fora, a gente manifesta de quem a gente é filho de verdade. Aqui a gente ainda consegue achar que esse lugar aqui, se Jesus voltar e eu estiver aqui dentro, eu estou bem, Tiago. Estou bem, estou salvo. Eu tenho que estar por aqui, porque se eu estiver fora daqui, eu me lasquei. E isso é muito triste. Sabe por quê? Porque filho é filho onde estiver. E quando o pai fala com você, você ouve a voz de Deus. E eu vou dizer um negócio para vocês, existe uma peculiaridade no relacionamento de pais com filhos que se chama individualidade. E eu gosto disso, porque nenhum filho é igual ao outro. O pai pode ser o mesmo. Às vezes você pega lá um casal, eles têm 5 filhos. É como os dedos das mãos, nenhum dedo é igual ao outro. Às vezes são os mesmos pais. Cada um tem uma característica diferente. E quando eu falo de uma peculiaridade, eu digo de uma forma de Deus trabalhar com você que Ele não trabalha comigo. Ele trabalha comigo do jeito que não trabalha com você. E essa peculiaridade para mim é fantástica. Por quê? Porque é dentro de um relacionamento que a gente desenvolve isso. E por que eu falo isso? Porque eu, como pai, eu tenho algumas coisas com Samuel que é diferente do Tiago e do Paulo Henrique. Por quê? Porque com Samuel é assim, eu já ensinei ele. E isso, em alguns momentos, foi um grande livramento em uma situação. Por quê? Uma vez eu fui, larguei ele na feira, saí de perto dele lá, na feira, e deixei ele para ver o comportamento dele, qual que seria. Perdido. De propósito. Por isso que eu falo que existe. Alguns momentos Deus vai te deixar perdido de propósito. Escute. Olha, essa veio fresquinha. Meu Deus do céu. Deus vai te deixar perdido de propósito. Ele não vai perder você de vista. Mas você vai achar que está sozinho. Mas ele está ali, fica tranquilo. O pai está cercando. E eu fiquei olhando Samuel. E ele ficou ali. Quando ele olhou, que não me viu, ele ficou meio perdido, né? Procurando, não achou. E ele foi caminhando na feira. E ele parou numa barraca que tinha brinquedinho e ficou ali. Não chorou, não fez barulho nenhum. E eu, de onde eu estava, eu comecei a assoviar para ele. Assoviar. Até uma hora que eu assoviei de um jeito que ele ouviu. Quando ele ouviu, ele me viu. Falei, Samuel, deixa eu explicar uma coisa para você. Todas as vezes que você estiver num lugar e eu assoviar, preste atenção no meu assovio. Escute como isso é uma peculiaridade entre eu e Samuel. Um dia nós fomos para a praia. Todo mundo na praia, tudo mais lá. E eu não sou muito fã de mar, essas coisas, eu não gosto. Eu gosto de ir na praia e ficar na areia ali. Né? Gosto de sair à noite, mas no mar eu não sou muito fã de entrar. E eu fiquei ali. Samuel estava comigo, minhas cunhadas foram para o mar, levaram ele. Ele era pequeno ainda. E aí eu estou vendo elas voltar e cadê o menino? E eu não vi o menino com elas.
Quando ela chegar, eu falei, cadê o Samuel? Ah, ele veio para cá para ficar com você? Não, aqui não chegou. Ó, que coisa louca. Praia cheia, bate o desespero. Você vai fazer o quê? Sai cada um para um lado. E eu saí fazendo o quê? Assoviando. Quando ele ouviu o meu assovio, ele veio na direção de onde eu estava. Ele pode estar em qualquer lugar. Se eu assoviar, ele escuta o meu assovio. Escute. Por isso que eu falo para vocês que Deus tem uma peculiaridade para trabalhar com cada um de nós. E dentro dessa peculiaridade, Ele sabe como vai falar com você. Ele pode falar com você através da Bíblia? Pode. Ele pode falar com você através de alguém no trabalho? Ele pode falar através de uma música? Ele pode falar com você desde que você esteja ouvindo a voz dele. E essa palavra, ela é vida para você. Por quê? Porque te preserva de muita coisa. Te põe o freio, porque é Ele que está falando. E nós precisamos aprender ao quê? A reter, a segurar. O quê? Essa palavra. Por que é importante você segurar? Porque ela está moldando você. Ela molda você. Até hoje, isso serve como livramento para Samuel. Algo que foi dentro da nossa peculiaridade, da nossa particularidade. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que é importante que vocês aprendam a reter, a segurar essa palavra, porque essa palavra dentro de mim, ela vai me mudar, ela vai me fazer diferente, ela vai me transformar. Amém, queridos? Tranquilo? Mas qual o objetivo de Deus me transformar de dentro para fora? É para que eu possa resplandecer como astro. Olha, um astro. Falamos estrelato, astro. Coisa louca. Vai ter holofote sobre mim? Vai, lógico que vai. Vai ter holofote sobre você. Com certeza. Mas não vai ser para ver você. Quando o holofote está sobre você, não tem a ver com você, tem a ver com ele. Porque você vai resplandecer aonde? No meio de uma geração do quê? Corrompida e perversa. Você vai passar por meio dessa geração, vai brilhar no meio dessa geração como filhos irrepreensíveis. O que significa isso? Significa isso? Que Ele vai te colocar onde? Diga assim, Ele vai me colocar num bom lugar. Não ri não. Diga assim, Ele vai me colocar num bom lugar. Ele tem um bom lugar para nos colocar. Ele vai preparar um lugar bom para você, com pessoas muito boas, para que você possa resplandecer. Terá a oportunidade de resplandecer como um astro. E esse pessoal que Ele preparou para você foi a dedo. Por quê? Porque eles vão mexer com você. E eles querem que você seja capaz de brilhar no meio deles. Então, para brilhar no meio deles, você precisa estar o quê? Vamos lá, gente. Você precisa estar o quê? Cercado, diga assim, para brilhar eu preciso estar cercado de trevas. Misericórdia. Como que é? Para brilhar eu preciso estar cercado de quê? Trevas. Então ele vai preparar um lugar escuro para você. Puxa vida. Que ambiente você acha que Jesus encontrou quando ele veio aqui? De luz ou de trevas? De luz ou de trevas? E o que o texto diz? A luz resplandeceu aos homens, no meio das trevas. Mas os homens fizeram o quê? Mais as trevas do que a luz. Se ele preparou um ambiente para Jesus de trevas, o que você acha que ele vai preparar para nós? Ele precisa que você brilhe como luz do mundo. Ele vai te colocar num trabalho em que as pessoas estejam em trevas. Talvez no sistema religioso, ou talvez perdidos no mundo, no pecado. Né? Tanto um quanto o outro estão em trevas. E ele te coloca lá para que você possa brilhar. Uma geração, um filho inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa. E qual que é o objetivo? É que a luz que você brilhe não seja sua,
mas você seja só um espelho. O que o espelho faz? Ele reflete a luz. Ele te coloca no lugar e deixa você lá. E os homens, quando olharem para você, verão uma luz. Uma luz que não é sua, não é minha, mas é dele. Para quê? Para que os homens possam ver essa luz. E quando os homens verão essa luz brilhar em mim, no meio de uma geração perdida, perversa e corrompida? Quando eu estiver aprendendo a fazer o versículo 14. Como que é? Olha, você vê como uma coisa vai encaixando dentro da outra? Fazei algumas coisas. É isso? Fazei todas as coisas sem... Tá fácil, não tá? Filhos não murmuram. Filhos não reclamam. Terra. Aí as pessoas assim, mas eu tô lá, né? Fico lá brigando para a pessoa vir para a igreja, chamo, a pessoa não vem, graças a Deus que ela não veio. Aí não é para vir mesmo não, graças a Deus. Pastor, tu tá doido? Tô. Porque ele não precisa vir para a igreja, ele precisa se encontrar com Jesus. Igreja não resolve o problema de ninguém. As pessoas precisam se encontrar com Cristo. E Cristo não está aqui. Cristo está onde? Lembra do comecinho? Cristo está onde? Onde ele se escondeu? Presta atenção, se ele não está encontrando com Cristo, está lá perto dele, que está dentro de você, você acha que ele vai se encontrar com Cristo aqui? Que loucura insana é essa? Que doideira é essa que a gente acha? Que se trouxer alguém aqui a pessoa terá um encontro com Cristo? Ela está com você todo o tempo, às vezes trabalha mais com você do que vive dentro da casa dela. E ela não experimenta Cristo, sabe por quê? Porque nós não temos um posicionamento diferente, não vivemos como filho de Deus e não brilhamos. Aí a gente pensa que se arrastar uma pessoa para cá, nós vamos fazê-la entender alguma coisa. Não, ela não está entendendo nada até agora com você e não entenderá se vier para cá. Então, por favor, não traga alguém para cá que você não tenha impactado ela lá primeiro. Porque as pessoas... Jesus só mandava alguém para a sinagoga quando... Gente, isso é princípio. Nós é que invertemos as ordens, mas desde o começo, o princípio era esse. Jesus encontrava o doente na rua, o leproso, o pecador, e fazia o que com ele? Compartilhava a vida. Cura, libertação, sim ou não? E depois ele falava o quê? Agora vá para a sinagoga. As pessoas iam para a sinagoga porque estavam doentes ou porque já estavam curados por Jesus? Fala mais alto, gente, por favor. Então eles tinham contato com a vida, eram livres, libertos, e depois iam para a sinagoga adorar e exaltar a Deus, sim ou não? A gente acha que isso aqui é o hospital de Jesus, irmão. Eu já ouvi essa frase, a igreja é o hospital de Jesus. Que miséria é essa? Eu não sei onde inventaram essa porcaria. Aqui é lugar de gente doente. Não! Aqui é lugar de gente que celebra. As suas curas acontecem no seu dia a dia, lá no seu quarto fechado, é lá na sua casa que acontecem as curas, os encontros com Ele, você tem renovação. Aí quando você vem para cá, você vem para celebrar, você não vem para cá porque está doente, porque se você vier para cá porque está doente, é a sua necessidade que está trazendo você aqui. Não tem a ver com agradecimento e nem com louvor, tem a ver com necessidade. A multidão se move por necessidade. Mas Jesus, todas as vezes que encontrava com alguém, dizia: ei, qual que é o seu problema? Você é cego? Então enxergue. Ele passa a ver. Agora sim, você vai para a sinagoga, se apresenta e mostra para eles o grande milagre que aconteceu na sua vida. O que a gente faz? A gente pega pessoas doentes e arrasta para isso, achando que aqui, não, lá na minha igreja tem um pastor que ora, e lá o manto, o mistério é grande, e lá... Isso é um besterol, irmão, sem tamanho. Um bando de gente doente, que gera necessidade em outras pessoas, para que o seu sustento... Escute,
Hoje há uma leva de líderes que estão gerando necessidade das pessoas para pagar suas contas no final da história. Eu sempre digo isso. Sempre digo isso. Para que você aprenda uma coisa, você precisa ter experiências com Deus. Você precisa aprender a viver com Deus. E quando vier para este lugar, você vem para celebrar, para festejar, para realmente externar toda a sua gratidão por aquilo que você já está vivendo com Deus lá fora. Não aqui. Aqui não é lugar de você cumprir ministério. Aqui não é lugar de você... Ah, não, lá é o meu ministério, é tocar. Ninguém tem ministério de tocar, nem de dançar. Isso aqui é tudo serviço prestado. E nós precisamos entender isso. Sabe? Nós precisamos entender isso. Os líderes hoje geram necessidade das pessoas, as pessoas são doentes. Um dia eu estava conversando com o Yuri falou assim, cara, eu sou problemático. Eu falei, você não é problemático, você é mal orientado, é diferente. Por quê? Porque as pessoas gostam de ter pessoas problemáticas. Quanto mais problemática a pessoa é mais fácil de você manipular, porque você convence ele que ele é problemático e que ele depende de você. Mas quando eu disse para ele, você não é problemático, você é mal orientado, é só te orientar da forma certa e você vai ver que você vai andar sós com Deus. E hoje ele anda sozinho com Deus. E graças a Deus por isso. Quanto a vida do Yuri não andou nesse período? E o que eu estou falando para você é que você precisa aprender a fazer as coisas sem murmuração e nem contenda. E qual que é a nossa dificuldade hoje? É que hoje nós somos uma geração insatisfeita com tudo. Se você trabalha demais, é porque trabalha demais. Se trabalha de menos, é porque trabalha de menos. Se trabalha de segunda a domingo, não tem um final de semana tranquilo. Se tem um final de semana tranquilo, diz, mas, puxa vida, não adianta ter um final tranquilo, mas você não tem dinheiro para fazer nada. Né? Se ganha pouco, precisa de um aumento. Se ganha muito, tem dificuldade de administrar o que ganha. Nós somos uma geração difícil. Se casamos, temos filho, os filhos são problema. Se não temos filho, queremos filho. Então, nós nunca estamos bem. E qual que é o problema? Nós sempre fazemos as coisas debaixo de muita murmuração, debaixo de muita contenda. E murmurador e gente que gosta de contenda, vive aonde, irmãos? Diga assim, no deserto. É por isso que algumas coisas não acontecem com você. O cego ficou curado por Jesus porque ele clamou ou ele reclamou? Por quê? O cego foi curado por quê? Porque ele clamou ou reclamou? Clamou. Mas você, não acontece as coisas comigo com você, por quê? Porque ao invés de clamar, tu reclama. E o texto está mandando a gente fazer algumas coisas. Algumas coisas? Todas. Sem murmuração e nem contenda. Porque a murmuração é a insatisfação que você tem daquilo que você está vivendo. A gratidão é o reconhecimento daquilo que você não tinha e passou a ter. Eu sou grato a Deus. Por quê? Pela vida que eu tenho hoje. Porque eu não tinha uma vida e eu ganhei essa vida. Sou grato a Deus pelos filhos que eu tenho. Sou grato a Deus pela esposa, pelo emprego. Sou grato a Deus por tudo aquilo, até pelas dificuldades que nós vivemos. Nós somos gratos a Deus. E por que somos gratos? Porque nós não murmuramos e nem reclamamos de situação nenhuma. A vida é fácil? Não. A vida é justa? Muito menos. Mas uma coisa é certa: Deus é bom. E eu não tenho do que reclamar. Eu sempre digo para as pessoas que eu tenho mais do que eu mereço. E aí que mora o perigo. Todo mundo que reclama, e você pode observar, ele acha que tem menos do que ele merece. Todo mundo que é grato, acha que tem mais do que merece. A gratidão e a insatisfação é aqui que se dá a diferença. É quando você percebe que aquilo que você tem é mais do que você merece. Então você é grato. Agora, quando você acha que você tem menos do que você merece, você é ingrato.
Assim é para as relações, para as amizades, para filhos, para pais, para mães. Todos os relacionamentos é assim. Quando você tem uma pessoa, porque a ingratidão está dentro de nós, irmãos. A ingratidão não é uma coisa externa, é interno isso. Quando você tem uma pessoa ingrata, você faz tudo para ela acha que você não fez mais nada que obrigação. Mas o dia que você não fizer, ela vai passar isso na sua cara a vida inteira. Porque o ingrato se pega naquilo que ele acha que você deveria ter feito, ele não se importa com aquilo que você já fez. O grato não. A pessoa grata, ela vai sempre agradecer por aquilo que você fez, embora ela sabia que não merecia o esforço que você fez. Então, entender isso hoje, para mim, ele é libertador. Por quê? Porque eu agradeço a Deus por tudo. Eu estou conversando com o Tiago, por mensagem a gente fala sobre isso, né? A gente agradece pela dificuldade, pela correria, todos os dias. Por quê? Porque é o que o Senhor preparou para nós. E Deus precisa de filhos que não reclamem, que não murmurem, mas que aprendam a agradecer. Você já parou para pensar em tudo aquilo que você tem para agradecer a Deus, que Deus já te deu nessa vida sua? Já parou para pensar? Tem muita coisa que você precisa? Tem muita coisa que eu preciso? Também tem. Tem muita coisa que a gente necessita. Mas tem muita coisa que eu recebi e nem agradeci. E muitas das vezes a gente não para ver o que nós já temos. A gente só fica de olho, olhando aquilo que nós não temos. Entendeu? A gente fica olhando aquilo que não temos e esquecemos de agradecer o que nós temos. Então, a Deise passou por essa dificuldade aí, né? Do assalto e tantas situações que ela está passando. Mas, e muitas vezes ela pegou murmurando, e no outro dia Deus mostrou para ela. O que Deus mostrou? Que alguém foi assaltado e foi morto. Você ficou sem dinheiro, ele ficou sem dinheiro e sem a vida. E eu vi um vídeo essa semana, porque eu falo, cara, você aprende o que você quer aprender. Desculpa, se você não quer aprender, você não vai aprender nunca. Aí eu vi um vídeo, você imagine se Deus tirasse tudo aquilo que você reclama. Você reclamou do seu trabalho, a partir de hoje desempregado. Você reclamou do seu cabelo, a partir de hoje careca. Você reclamou do seu pai, da sua mãe, morre. Você fica órfão. Deus vai tirando tudo aquilo que você reclama. Isso é uma loucura, não é? Imagina, o que Deus não tinha tirado de você já? De tudo aquilo que você reclamou. Isso é sério, gente. Porque a gente entra no piloto automático, a gente começa a reclamar. Sabe o que acontece? A vida perde a graça. Você não veio mais graça em nada. Isso é muito triste. Porque você passa a carregar uma Bíblia debaixo do braço, ou se dizer crente, aonde você chegar, e na realidade o que você está só externando é uma religião, um peso, um fardo. Então, ser filho de Deus, entender isso, entender o temor e o tremor. Qual que é a diferença entre temor e temor? Eu preciso finalizar para a gente acabar, por causa do horário. Quando você começa a não murmurar, você entende o que é o temor e o tremor. Deixa eu te ensinar uma coisa importante. Se você quiser saber que seu filho é obediente, faça o teste em casa, os pais, faça o teste em casa. Pegue seus filhos, você educa ele de um jeito, você não dá educação para os seus filhos? Sim, e aí você educa ele de uma forma. Um dia você pega, sai de casa, você e sua mulher, e deixa seus filhos em casa. O comportamento vai dizer se eles assimilaram a educação que você deu ou não. Muitas das vezes, nós não fazemos, ou os nossos filhos não fazem, porque pai e mãe está perto. Com a presença do pai e da mãe, o comportamento dele pode não ser um temor. Pode ser um temor, medo. Por medo, ele não faz. Mas se o pai e a mãe estiver longe, ele faz. Isso revela que ele não tem temor, ele tem medo. Está dando para entender? A gente assim, acompanha aí. Tranquilo? Então, na presença,
eles obedecem. Na ausência, eles fazem o que querem, que é contrariar o princípio que foi estabelecido. Sim ou não? Tranquilo? Ótimo. Então, se eu tenho o pai perto, eu obedeço. Mas quando eu entendo que o pai está longe, eu faço o que eu quero. Então, quando o pai está perto e eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço porque tenho medo, não porque tenho temor. Então, você não sabe diferenciar o que é temor de tremor. E Paulo vai dizer que dá graças a Deus a esses homens, porque eles obedeciam tanto na presença quanto na ausência. Eles entenderam o que é o temor e o que é o tremor. Quando Jesus ele sai de cena, escute aqui, presta atenção. Os discípulos de Jesus funcionaram com Jesus presente ou funcionaram muito mais com Jesus na sua ausência? Porque na presença Jesus fazia e eles observavam. Mas na ausência, eles tiveram que colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou para eles. Então Jesus quer que você funcione aqui, na presença de todo mundo? Aqui não, aqui é a igreja, não pode, né? Certas coisas que a gente fala em casa não pode falar aqui, no trabalho muito menos, né? Então, aqui o pastor está ali, aqui a gente tem que cantar o hino certo, de vez em quando a gente ora um pouquinho para ver se engana os outros, mostra uma emoção, né? Uma espiritualidade, eita, tripa no balaio, cire no pé, chupa bala house, a gente vai tentando mostrar uma espiritualidade. Mas quando a gente está longe, supostamente longe, que a gente imagina que o Pai esteja longe, né? Na nossa cabeça religiosa, a gente se mostra quem nós somos. Mas quando a gente acha que Deus está perto, a gente tem um comportamento, e quando nós estamos achando que Deus está longe, nós temos outro comportamento. Isso é medo. Isso não é temor. Eu disse isso e volto a repetir. Quando nós viajamos para o Paraguai, eu, pastor Rogério, pastor acho que foi o Douglas, o Marcos, não sei se o Marcos foi, acho que foi também. Nós estávamos lá no Paraguai, na cidade de Encarnação. Passamos por Assunção e chegamos em Encarnação, uma cidade muito bonita, Encarnação. Assunção muito suja, mas Encarnação muito bonita, né? Um lugar muito bonito. E nós tivemos um evento à tarde e à noite estaria livre, né? Acabou o evento à tarde, a reunião acabou e nós fomos para o hotel onde nós estávamos. E chegando lá, eles falaram assim: vamos aproveitar que nós estamos aqui na cidade e vamos conhecer a cidade, né? Aproveitando que nós estamos aqui e está com a noite livre mesmo, vamos aproveitar e conhecer a cidade. E, irmão, sinceramente, eu sou do contra algumas coisas. Eu sou terrível, eu reconheço que às vezes eu falo para a Glória, eu falo assim: meu, é difícil lidar comigo, tem horas. Eu sei, eu sou complicado. Eu virei para eles e falei assim: olha, fiquem à vontade para ir, eu não vou. Aí os caras: como assim você não vai? Não, eu não vou. Pô, mas nós estamos com a noite livre, cara, vamos conhecer a cidade, vamos dar um rolê na cidade, vamos ver o que tem na cidade aí. Eu falei: cara, na boa, eu não vou. Pode ir vocês, não me se prenda por mim não, fiquem à vontade, vão lá, conheçam a cidade, fiquem à vontade, tranquilo. Mas por que você não vai? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho pretensão de conhecer nada, na boa, que eu não esteja com a minha mulher, com a minha família junto. Se eu não estiver com eles, eu não tenho vontade de conhecer absolutamente nada. Essa talvez seja a deixa que todo mundo gostaria de estar longe da mulher, gostaria de longe da família, longe da igreja. Ninguém me conhece lá no Paraguai. Quem que me conhece lá? Ninguém. Ali talvez seja a deixa para que eu pudesse, de repente, extravasar alguma coisa sem ninguém saber. Mas sabe qual que é o problema? O pai estava lá comigo. Eu não estava longe dele, nunca estive longe dele, nem quero estar. E o que eu faço para ele não tem a ver com medo, tem a ver com temor, com respeito. Eu sempre ando com duas memórias muito claras na minha mente, sempre claras, muito claras. É a presença de Deus e a presença da minha esposa comigo. Sempre, sempre, sempre.
Eu posso estar sozinho em qualquer lugar que eu estiver, fisicamente falando, mas eu sempre carrego junto comigo essas imagens muito claras. Eu sou de Deus e sou um homem casado. Eu tenho uma aliança com Deus e tenho uma aliança com a minha esposa. Eu não preciso dos olhos dela para me controlar. Aliança. Ei, escute isso aqui. A aliança faz esse papel. Porque o dia que eu quebrar essa aliança, escute, eu não perco a aliança, eu perco uma pessoa. E perder essa pessoa eu não estou disposto a fazer. Nem com relação a Deus e nem com relação à minha mulher. Então eu quero dizer para você entender que nós estamos aliançados com Ele. A minha vida como filho no dia a dia reflete a minha aliança que eu tenho com Ele. E eu não estou disposto a quebrar essa aliança. Eu sei que Ele não vai quebrar. Eu também não estou disposto a quebrar ela, não. Então aprenda a viver como filho de Deus nessa terra, para que você possa viver sem murmuração e nem contenda. Amém, queridos?